O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta. E Maria também, casa de Marta e de Maria, para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei, o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu-lhe ela: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos, eu gostaria de falar um pouquinho hoje para você, para mim também, para todos nós, pegando um trechinho do Salmo de hoje. E o trecho desse Salmo, Salmo 33, eu gosto dessa parte para a gente entender bem. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda a angústia. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda a angústia. Esse infeliz por quê? Por que infeliz? Por que infeliz? Porque é alguém que está sofrendo. O salmista está retratando de quando nós sofremos. Então nós estamos o quê? Infelizes. Estou sofrendo. Então este infeliz gritou a Deus, ou seja, ele orou, ele pediu a Deus, ele foi até Deus, e Deus o escutou e o libertou. Mas, como diz numa outra passagem, para a gente entender bem, o próprio Senhor Jesus, que é Deus, Ele vai dizer: quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, tudo o que pedires, o Pai concederá como graça. Aí você pode pensar, como tantas vezes já pensou, talvez: mas padre, quantas vezes eu peço a Deus, nas minhas orações, numa missa? Poderíamos dar vários exemplos do que você poderia pedir a Deus: uma melhora econômica, um emprego, a cura de uma doença, ou sua ou de alguém que você ama, a libertação de um filho, e tantos exemplos vão. E você vai falar: mas padre, algumas coisas até Deus me livrou, mas na maioria das vezes, padre, quando eu vou pedir algo a Deus, ou a Virgem Mãe Maria, padre,
Quase nunca eu recebo aquilo que eu pedi em oração, e não era coisas egoístas não, era cura de alguém, Padre, era a libertação de um vício do meu marido, era para que acontecesse o perdão entre o irmão com o outro. Mas Padre, as coisas continuam, mas Jesus não falou que se nós gritássemos a Ele, gritar é apenas uma metáfora para dizer, quem vai até Deus, quem se entrega a Ele, o que pedir, o Senhor nos fará. Sim, mas agora vamos entender algo, né? Que é a parte mais importante. Sim, a palavra do Senhor, Deus não mentiu, Deus não mente, porque Deus não é mentira, Deus é a verdade. Tudo que pedires em meu nome, eu vos darei. Tudo que pedires com fé no meu nome, eu vos darei. Então vamos fazer aqui uma rápida lembrança de um outro exemplo de evangelho, para a gente entender por que muitas vezes as orações que você pede a Deus não acontecem. Aquele homem leproso que chega perto do Senhor, e Deus se deixa que a pessoa chegue perto dele, um leproso, hein? E o leproso cai de joelhos e diz, Senhor, se queres me curar, eu sei que tu podes fazer. Olha o enredo, se ajoelha, e a oração é essa, Senhor, se queres, eu sei que tu podes fazer isto que eu lhe peço. Nesse momento, Deus gostou da maneira como ele orou. Segundo, e Deus quis que ele fosse curado fisicamente, que não é a primícia de Deus curar fisicamente. O Senhor veio para curar. A palavra curar de Deus é a libertação de nós mesmos. Não perca isso nunca no raciocínio da sua espiritualidade. O Senhor veio me salvar de mim mesmo, do meu jeito, da minha maneira, da minha forma. Essa é a libertação. Por isso que diz aqui, ó, esse infeliz gritou a Deus. Acho que eu peguei o salmo errado agora. Não, isso aqui é certinho mesmo. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda a angústia. Então veja, aquele homem estava com sentimento de angústia, ele estava angustiado, a alma dele estava doente. Uma pessoa depressiva, a alma está doente. Uma pessoa que está com medo, a alma está doente. Uma pessoa que não dorme, que tem insônia, a alma está doente. Então o Senhor liberta a alma. O corpo pode ser uma consequência dessa cura primeira da alma. A minha alma está aprisionada na angústia, estou com medo de morrer. Essa é a cura. A ignorância de não discernir entre o bem e o mal, é aí que o Senhor quer curar. É essa doença. Agora o físico, se Ele querer, se tiver na pedagogia de Deus, Ele vai curar. Mas se Deus não entender que aquela cura física, ela não vai mudar nada em relação à cura espiritual, então as pessoas podem morrer, como muitos santos morreram, ou decapitados, ou com câncer, ou com algum tipo de doença. Então, voltemos a lembrar, peça o que você quiser. Agora a oração, quando a gente for pedir alguma coisa a Deus, se não tiver a moção, o querer, o levar do Espírito Santo, se a minha oração não for levada pelo Espírito, eu não sei pedir. Porque eu vou pedir do quê? Do meu jeito. Aquele leproso disse, se queres, já não foi mais do jeito do leproso. Olha, ele está falando, se o teu jeito, o teu querer, se tiver no teu querer, eu sei que o Senhor pode me curar de câncer, de Alzheimer, de qualquer doença. O Senhor pode tudo, mas se tu queres. No caso do leproso,
Deus quis que ele fosse curado fisicamente, para testemunhar, para dar o sinal que Deus está no meio de nós. Quando tudo que me pedir, tudo é assentado na oração do Espírito. Ó, tudo que pedires a Deus, minha senhora, quando a senhora for pedir alguma coisa, qualquer coisa para o Senhor, Ele vai te dar. Mas veja, tudo assentado na oração do Espírito Santo. Se você não estiver acoplado extasiado, cheio da graça do Espírito Santo, a sua oração você vai fazer, você vai pedir segundo os teus sentimentos, os teus afetos, segundo os teus preceitos, e por isso que nem sempre você vai conseguir. Então, todo querer de Deus, ele está sobre a ação do Espírito Santo. E quando eu me coloco, quando eu me largo, quando eu me gasto, eu gasto a minha vida, o meu tempo, o meu ser, a minha masculinidade, a minha sexualidade, quando eu me gasto em Deus, tudo que eu for pedir, eu vou pedir impulsionado. Ó, impulsionado é levado, movido a pedir no Espírito. O Espírito Santo mesmo vai colocar em você. Ore por aquela mulher, ore por essa circunstância, porque o Senhor está pedindo. Então o Espírito move. Nós precisamos sempre tudo fazer sempre uma busca de discernimento da palavra. A Bíblia não pode, não convém, porque você pode se machucar, e você pode chegar até abandonar o pouco da tua caminhada de fé, se você não entender a palavra. Por exemplo, você pega as leituras do profeta, que nós acabamos de ter, foi ontem, se eu não me engano, antes de ontem, que Deus falou pelo profeta: eu vou, ele usou um outro termo, não falou a palavra castigo. Eu vou tirar, eu vou apodrecer tudo que tem a ver com o meu povo vai ficar apodrecido. Você fala: meu Deus, que castigo imundo! Deus manda castigo para nós. Olha, ele colocou o exemplo de um cinto de pano para o profeta colocar no meio de uma fenda e deixar alguns dias lá. Depois, quando tirou ele podre, e falou: tenta colocar na cintura. Não dava, porque o cinto estava podre. Ele falou assim: pois é, da mesma maneira ficará o povo de Israel. Falou: mas meu Deus do céu, Deus está mandando uma coisa ruim no meio de nós. Não, Deus não está mandando coisa ruim, coisíssima nenhuma. Não manda, nunca mandou e nunca mandará. Porque Deus, Ele é misericórdia, Deus é a cura, Deus, Ele é a solução. O mal vem do maligno. Se acontecer o mal, se houve um apodrecimento no coração do povo, é porque nós, quantas vezes a gente está refletindo, graças a Deus, isso aqui, eu não quis saber de Deus, eu quis fazer do meu jeito, eu não preciso de Deus. Aí o que acontece? A nossa vida, ela começa a cair, a gente começa a encontrar o resultado de caminhar sozinho. O que? Perseguições, maldições acontecem na minha vida e acaba engolindo a mim mesmo. Eu caio nas maldições por andar sozinho. Gente, nós fomos feitos para Deus. Por isso que mesmo que eu não entenda isso, se eu não tiver um dia conectado com o Espírito Santo, a minha vida é sem sentido nenhum. Quando eu for fazer a minha oração, seja ela qual for, ela precisa sempre estar movida. Por isso que a gente sempre pede: vinde Espírito Santo, venha sobre todo o batismo no qual o Senhor já me conferiu. Encha-me com a tua graça.
Você sabe que a graça do Espírito Santo, ela te dá uma reação, né? A pessoa, ela fica impelida a fazer algo na hora. Impelida a fazer algo na hora. Quem faz isso? É o Espírito. Então, quando eu vou orar, eu vou pedir, por exemplo, eu vou pedir pela minha família, eu vou pedir por uma circunstância que está acontecendo hoje no Brasil, pela libertação de alguém. Então, na hora que eu começo a clamar o Espírito Santo, eu sou impelido como orar por aquela circunstância. Eu não vou orar de qualquer jeito, eu não vou orar por orar, eu vou orar movido, eu vou orar impelido a orar daquele jeito. Por isso que tem orações aqui que eu faço que eu nem pensei em fazer, e daqui a pouco chegou aí na tua casa, você fala: mas padre, eu estava precisando disso, tocou meu coração. Por quê? Porque o Espírito Santo, que Ele é o Senhor de todos nós, Ele sabe aquilo que cada um de nós precisa, sem nós mesmos saber. E o padre está aqui clamando, vamos cantar uma música, vamos clamar o Espírito. Daqui a pouco na oração está falando algo de você. Então, não é porque eu quero adivinhar, deixa eu adivinhar. Espírito Santo, vai lá, cura aquela mulher ali, porque eu desconfio, então vou dizer que ela está sofrendo disso. Você está falando da tua boca para fora, nem te conheço, não passo por isso aí não. Não, é o Espírito que te move, é o Espírito que te envia. Então, irmãos, nós temos que sempre pedir no Espírito Santo, até na hora que eu vou orar. Lembra, esses dias o padre falou assim: gente, arruma um tempo para orar, seja lá de madrugada. Se você tem insônia, melhor ainda, no bom sentido da palavra, melhor. Aproveita que você não consegue dormir, faça um meio de você entrar em oração. Primeira coisa, busque um cantinho sem ninguém, ali você já começa a pedir o Espírito Santo, para que você comece a ter a possibilidade de ser impelido a escutar. Porque o Espírito Santo, ele vai te impulsionar, ou com lembrar de alguma coisa, que você fala: nossa, por que eu fui lembrar disso? Orando, porque o Senhor falou assim: ore por isso. Nossa, faz tempo que eu não lembrava dessa pessoa. Na hora que eu fui orar, eu comecei a clamar ao Espírito Santo, eu comecei a ter um sentimento daquela pessoa, veio na minha cabeça: Senhor, ore por ela. Olha como, por isso que eu falo, a gente não sabe orar, é o Espírito que ora em mim, é o Espírito que ora em ti, é o Espírito que ora em nós, irmãos. Tudo que pedires em meu nome, meu nome, o que é? Eu e o Pai somos um, por causa do Espírito Santo, no Espírito. Então, quando pedir em oração no Espírito, buscando no Espírito, cantando o Espírito, rezando o Espírito, pensando no Espírito, aí começa a ser impelido a orar daquele jeito, pelo marido, pela esposa, pelo filho que está na droga, por aquela pessoa que não consegue perdoar de jeito nenhum, por uma pessoa que está com depressão, e assim por diante. É o Espírito que move. Se a gente fala, Deus, Ele soprar o que é? Enviou o Espírito Santo. Então entenda, irmãos, que o Espírito Santo, Ele é o dínamo de tudo. Então quando eu for pedir qualquer coisa, é qualquer coisa, mas esse qualquer coisa, na moção do Espírito Santo, qualquer coisa acontece, Ele mesmo vai te falar. Reze por essa mulher que está com câncer. Então reze por ela, porque o Senhor vai tocar nela agora, não sei de que maneira. Não é no câncer que ela tem, é na alma dela. Então o padre vai rezar pela alma dela, que essa mulher, ela tem o quê? Ela tem um acorrentamento antigo lá atrás, que veio amarrando e que trouxe várias doenças, que chegou no câncer. Mas aonde o Senhor quer chegar primeiro? Lá no passado dela, lá onde é a raiz, lá onde tudo começou, lá onde houve aquele xingamento, lá onde houve aquele desprezo, lá onde houve aquele abandono, lá começou o conta-gotas do câncer.
O câncer é uma consequência. É uma consequência. E se ela morrer, porque provavelmente ela vai morrer por causa daquela doença, mas uma vez liberta do acorrentamento lá atrás, mesmo que Deus não cure o câncer dela, aí entra na palavra de hoje: mesmo aquele que morrer, crendo em mim, liberto por mim, nunca morrerá. Pronto, essa é a sentença de Deus. Por isso que a gente deveria, no espírito, não ter medo de morrer. Porque aonde o Senhor quer libertar, não é no externo, não é naquilo onde saem as doenças, os tumores, sangra, que vai doer, que precisa fazer cirurgia para arrancar pedaço. Não é aí em primeiro lugar, não. Isso, as doenças, elas só estão explodindo no corpo porque há um bicho lá dentro que amarrou, e só tem um que pode fazer a libertação da alma. Porque se a alma não for liberta, essa alma, ela vai falecer, ela vai embora daqui no meio de nós. E pior, além dela ir embora, gente, essa é a parte mais importante. Uma pessoa que ela não foi curada por dentro, uma pessoa que não foi liberta pelo poder do Senhor, além dela morrer fisicamente, vítima daquela doença horrível, ela ainda pende a não ver a Deus nunca. É terrível demais. Eu não quero que nenhum de vós se perca. Perder a alma, bendito de Deus. Ou vocês acham que era o quê? Não perder o corpo? Não. No caso do milagre de Lázaro, o irmão de Marta e de Maria, foi uma outra questão. É porque Deus quis mostrar que sim, Ele é o Deus do impossível, Ele é a ressurreição. Então Ele diz: Lázaro, vem para fora, volta para cá, volta para cá. E o homem voltou. Quem? Onde? Quem ouviu falar disso alguma vez? Não há, só Jesus fez isso, para mostrar que o poder do Espírito Santo, ele vai além do externo, ele vai além da capa, ele vai além dessa carne aqui que está frágil, ele vai lá no passado e traz o homem de volta. Então quando você for pedir, meu irmão, minha irmã, antes de você falar: Deus não me ouve, Deus me abandonou, e Deus é tão misericordioso que Ele sabe que tudo que você está falando, Deus não me ouve mesmo, Deus me abandonou, Ele sabe que você fala isso sem conhecer a verdade. Você está falando na ignorância de não saber Deus. Por isso que Ele está te revelando hoje que não é do meu jeito. Claro que, gente, qual é a pessoa que tem o mínimo de um raciocínio normal de um ser humano, que convive com alguém que ama, e esse alguém que você ama fica doente, está perto de entrar em óbito? Onde está escrito na Bíblia que não é para você pedir a Deus também que olhe com misericórdia? Senhor, Tu podes trazer essa pessoa de volta para a gente. Eu sei. Então, não é que é pecado, não é pecado nenhum, muito pelo contrário, peça. Mas por favor, não peça apenas com a tua emoção. É tua emoção, é você na hora que você está pedindo. Você está pedindo do teu jeito. Claro que Deus sabe que nós estamos vivendo o pecado da miséria, mas Ele está ensinando a gente. Se Ele falou que Ele vai deixar o Espírito Santo, gente, se Ele falou que Ele vai deixar o Espírito, deixou, é para nós usarmos o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. É para a gente parar de ser tolo, de querer caminhar do nosso jeito, mesmo na hora mais aliás, principalmente na hora mais ardida da tua vida. Ele vai dizer: peça a mim, deixa eu entrar na tua casa. Nós temos uma dificuldade muito grande de deixar Deus entrar.
E é capaz da gente entender ainda: não, padre, por favor, a minha casa está aberta para receber Jesus Cristo e Nossa Senhora. Eu tenho um quadro lindo de Jesus na minha casa, que foi entronizado. Eu tenho uma imagem linda de Nossa Senhora. Ai, como eu queria um dia que apertasse a campainha, Jesus aparecesse lá. Não é isso que eu estou falando, bendito. Viu como nós não temos discernimento? Porque a gente pensa pela carne. Não é isso não. Nós não deixamos Jesus entrar na nossa casa. Não tem nada a ver com a casa construída, não tem nada a ver com o quadro que você colocou, com a pulseira de Nossa Senhora, com o colarzinho de Nossa Senhora. Não tem nada a ver com o terço enrolado no teu braço. Nada. Nem a consagração a Nossa Senhora, nada. Deixar Deus entrar em você é uma experiência profunda, coisa que poucos fazem. É duro de ouvir isso, porque nós gastamos a nossa vida, nós gastamos o nosso cérebro, os nossos olhos, o nosso paladar, tudo que a gente tem, com as coisas fúteis, passageiras, que não é a vida. Envelhecemos na terra dos mortos, como diz lá em Baruque. Ficamos velhinhos assim, ó. Como assim? Entendi. Mas não é só velhinho não, é jovem assim, é casado, solteiro, é padre, é tudo. Deixar Deus entrar é fazer uma experiência de se colocar diante do Senhor, de buscá-lo, de querer tê-lo, de querer experimentá-lo, de ter uma experiência no Espírito Santo e ser repelido pelo Espírito Santo, profetizar, ir no nome do Senhor. Não é outra coisa. Entra na minha casa, que nem aquela música, né, que nossos irmãos evangélicos fizeram, tão bonita. Entra na minha casa, entra na minha vida. Aí já entrou, tá vendo? Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas do meu passado, em relação com meu pai, lá quando eu era pequenininho, porque a minha mãe me abandonou, porque meu pai nunca ligou, meu pai abandonou eu, meus irmãos. Sara, Jesus, porque na escola fizeram bullying comigo, que eu fui vítima, só porque, gente, sara todas as feridas, me ensine. O que é ensine a ter santidade? Ensinar a ter santidade, gente, nada mais é do que me ensine a fazer a tua vontade. Só isso. Fazer a vontade de Deus é ser santo, é viver a santidade, homens e mulheres. Me ensina a ter santidade, ou seja, eu quero ter um coração igual ao seu. Entra na minha casa, Senhor. Eu não gosto disso que eu estou vivendo, não. Do que? Como assim vivendo? Eu não gosto de dar as respostas que eu estou dando diante de tudo. Eu sou medroso. Quando aparece aquilo lá, eu não tenho discernimento. Quando vem uma pessoa bonita, eu me entrego fácil. Quando vem alguém cantando uma bala, eu já estou acreditando. Eu não gosto disso em mim, não. Entra na minha casa aqui. É diferente. Então agora vamos, volta. Peça o que quiseres ao Senhor e Ele vos dará. Aí você fala, peraí, agora começou a ter um outro sentido. Eu não sei o que eu estou pedindo para Deus. Porque às vezes a minha oração não é oração, é murmúrio. Senhor, eu não aguento mais esse marido, eu não aguento mais o meu matrimônio. Senhor, gente, isso não é oração, isso é lamúria. Presta atenção, bendito de Deus, bendita de Deus. Isso não é oração. Orar com Deus, o que é? Tu és a cura, eu sou a casa, entra em mim. Não adianta você fazer lamúrias, porque Ele já sabe. E é por isso que Ele veio. Gente, não percamos o nosso tempo de ficar gastando a nossa saliva. Não, mas você não falou, padre, que Ele é amigo da gente?
e que o amigo tem que contar tudo para ele? Sim, tem que contar tudo, mas não seja repetitivo. Vai logo, já entra logo na verdade. Senhor, tu sabes tudo de mim. Tu sabes, antes de eu abrir minha boca, o que eu estou sentindo, o que eu estou passando, eu estou morrendo de medo, ou estou com raiva, eu estou a pressa de sair de casa. Então, Senhor, entra dentro de mim, entra na minha casa, manda o teu Espírito Santo, Senhor, porque eu, nesse momento, eu estou inteiramente sem a tua graça. Eu estou pensando em fazer besteira. Então tem que pedir logo para Deus entrar na tua casa. Para um padre, para um bispo, você pode contar a história, porque eu tenho que entender. O que foi, minha filha? Padre, eu casei há tanto tempo. Não, tudo bem, conta tudo. Aí depois, em oração, a gente pode dar uma palavrinha para você. Agora para Deus é diferente. Com Deus, a tua experiência de oração precisa ser de entrega. Não veja Deus como possibilidade, veja Deus como a cura. Não reclame daquilo que poderá. Enquanto o mundo está falando, olha, vai acontecer isso, você fala assim, mas eu já estou com a cura. Deus é a cura, Deus é o médico, Deus já está comigo, o Senhor já colocou a mão dele em mim. Venha o que vier, mas olha, para isso, vem Espírito Santo. Somente no Espírito Santo você terá essa graça de ficar em pé, de saber como pedir, de pedir aquilo que o Espírito quer que você reze. Porque ao invés de você ficar gastando o teu tempo para falar com Deus diretamente, Senhor, porque você viu o que aconteceu hoje ele fez isso, hoje eu fiz aquilo. Não, Espírito Santo, o que eu preciso fazer? Já vai direto. Senhor, o Senhor que vê tudo, o Senhor sabe tudo de mim. O que eu faço diante disso que eu estou sentindo, em relação ao meu marido, em relação ao meu filho, em relação à minha saúde, em relação a essa pessoa que foi internada hoje. Senhor Espírito Santo, eu peço agora a tua luz beatífica. Dai-me, Senhor, a graça de poder. Entra, faça agora aquilo que tu precisa fazer através de mim, que eu seja o teu instrumento nessa hora. É assim. Se queres, faça. Se não queres, dai-me a tua graça. Irmãos, nós precisamos interpretar e entender que Deus maravilhoso que a gente tem. Por que maravilhoso? Porque Ele já está dando a receita todinha para a gente. O mundo bate, e eu no Espírito Santo sou erguido, sou levantado. Como aquela haste que levantaram lá no deserto, né? Na época de Moisés, Deus pediu para Moisés levantar uma haste com uma cobra, uma serpente de bronze nela, para que todos aqueles que fossem picados pela serpente, depois de picado, depois envenenado, depois de estar cheio de veneno dentro de si, portanto, não mais está são, não está mais com saúde, ao olhar para aquela serpente, será curado. Vamos interpretar isso. Depois que o pecado inundou o veneno que nos rebaixou, para não saber entender Deus, para não querer Deus, para não sentir desejo do Senhor, nos envenenou para não enxergar o outro como meu irmão, mas somente a mim. Isso é veneno. Fomos picados pelo maligno. E quem olhar para a cruz de Cristo, Ele é o Senhor. Mas o que é olhar? Não é só olhar assim, estou olhando, nada vai acontecer. Olhar para Cristo é quando você se lançar nesta verdade. Aí Ele tirará o veneno todinho que te mata. Jesus, só Ele é o único que tira o veneno mortal, que você não sabe rezar, que na hora que chega alguma doença ruim na tua vida, na tua história, em você, ou mexe com as tuas finanças, você se desespera, você fica doente, você fica com depressão, você não consegue mais dormir, porque você está envenenado, porque nós fomos tomados pelo veneno. E o Senhor está dizendo: eu sou
a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá jamais. E quem vive e crer em mim, quem fizer essa experiência comigo, jamais morrerá. Não morrer em óbito de um dia estar sendo ou cremado ou enterrado. Não, não é isso. Não morrerá. A sua alma, ela é desvenenada. Eu inventei agora. Desvenenada, ou seja, eu tiro o veneno da tua alma e você vai para o céu. Então, primeira coisa que o Senhor quer fazer então em você: curar a sua alma, e também da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, sua avó, seu avô, madrinha, padrinho. Primeira coisa, se Ele quiser, no Espírito Santo Ele também traz a cura física. Ele pode, mas primeiro a minha alma. Tira, Senhor, a minha alma da tristeza, do envenenamento, da armadilha de Satanás. Vocês estão entendendo, irmãos, a graça de Deus na nossa vida? Como Deus, Ele é esclarecedor. Eu aliviarei todos os vossos fardos pesados. Ó, fardo pesado é um envenenamento que ocorreu com você. Não só de pão viverá o homem. O que é o pão? Sabe o que é o pão? Sabe o que é o pão? Tem gente que fala assim: eu sei, padre, aquele pão do padre que o senhor fez, bem gostoso lá, que a gente come com manteiga, bem gostoso. Quando é que você vai fazer de novo, hein, padre? Hã? Ah, eu sei, pão é bom, é isso aí que o senhor fez aí, padre. Ou então aquele pão que eu comi lá, junto com presunto, lá naquele, como é que chama? Lá naquele lugar que, como é que chama? Aquele lugar que vende bastante fruta lá na cidade, que faz aquele sanduíche com pão de francês com mortadela. É mortadela, né? Você come assim, ah, que pão gostoso. Não é esse pão, e não é comida que o seu estômago vai colocar para dentro nenhuma. Pão. Lembra quando naquelas novelas antigas tinha eu lembro que passou uma reprise, porque eu lembro que passou uma reprise, não lembro da novela, que era aquela novela bem antiga, que tinha o Francisco Coco com a Regina Duarte. A Regina Duarte olhava por Francisco Coco de longe assim. Ela falava para a amiga dela assim: olha que pão, olha que pão. Na época o pão era um homem bonito, né? Pão era um homem bonito, na gíria deles lá, dos anos 60, né? Então, não é esse pão. O pão, fala assim, ó: não só de pão o homem viverá. Sabe o que é o pão? Tudo aquilo que os seus olhos e o seu coração está neste momento mais preocupado. O teu filho é um pão, o teu neto é um pão, a tua mãe é um pão, o teu pai é o pão, o meu trabalho é o pão, tá certo? O meu irmão que eu estou preocupado é o meu pão, o meu esposo é meu pão. É onde o teu coração está. Por isso que ele fala: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Quer dizer, a minha vida vive do quê? De toda a palavra que sai da boca do Senhor. E o que sai da boca do Senhor? O Espírito Santo que soprou sobre você, a verdade que liberta, que tira esse veneno que atingiu a gente. Esse é o pão verdadeiro. Só que nós somos apegados. Quem ama mais seu pai, sua mãe, sua filha, seu cachorro, seu gato, hoje tem que colocar até isso no Evangelho. Quem ama mais seu gato, seu cachorro do que a mim? Porque agora incluíram o cachorro e gato como família. Então é o seguinte, vamos colocar a família de hoje. Quem ama mais seu pai, sua mãe, teu gato, teu cachorro? Tem gente que tem até aqueles bichos lá que é peçonhento. Cobra, tua cobra de estimação. Não precisa criar cobra, está cheio por aí. Olha, mais do que a mim, não é digno de mim. E como é que a gente está? E se eu não sou apegado na minha mãe, eu não sou apegado na minha avó, eu não sou apegado num filho meu, nem neto, você está apegado, sabe em quem? Em você. Então, nem só de pão. A tradução de pão é o apego de aquilo que eu sou apegado. E quando é que você também só se apega em você? Quando eu fico desesperado em morrer. Eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de ficar doente, eu tenho medo de ficar sozinho, eu tenho medo. Então você é apegado em você. Viu?
Como a gente ainda está vivendo como filhos da ira, chama filhos da ira, são aqueles que foram envenenados, e apesar de a gente rezar o terço e ir para a missa, a gente ainda não tem o verdadeiro pão. Pode ter ser que existe uma razão para isso. Talvez falha de muitos de nós padres, que nós nunca pudemos experienciar na nossa vida o pão verdadeiro. Por isso a gente não enche os olhos daqueles que falam, ouve um padre falar de Jesus. Talvez o padre está tão desanimado, talvez o padre está tão envenenado, que o povo vai vir celebrar o Senhor naquela missa com aquele padre, o povo sai mais triste, como se fosse uma representação. Não é representação, é o ato verdadeiro que Deus se renova a cada momento na nossa vida. E Ele está falando, sabe por que então que as suas orações, a grande maioria delas você não consegue? Porque o pão da vida não é o Senhor na tua história. Você não sabe o que pede, você pede por você. Quando eu aprender isso, eu estou começando a viver a salvação. Quando eu começar a exercitar a vida de oração pessoal na minha vida, eu começarei a ter a experiência no Espírito Santo, que é a palavra do Senhor, é o sopro divino que veio tirar o veneno no meio de nós. Por isso que dá preguiça de rezar. Por isso que eles... Olha gente, o diabo ele é tão ordinário mesmo. Ele é horrível. Ele é bicho peçonhento. Ele sabe quando alguém está envenenado, está cego. Quando alguém está envenenado, está surdo. Quando alguém está envenenado, não raciocina. Então sabe o que ele faz? Ele vai pôr para o cego, para o surdo, para o mudo, ele vai colocar uma contemplação bonita. Ele vai colocar meios de comunicação hoje, como grandes filmes, entretenimentos do mundo, encantadores. Vai colocar para você gastar o teu tempo vendo as cores bonitas que o mundo faz. E você fala, o quê? Eu quero aproveitar essa noite aqui, eu quero assistir isso, eu quero fazer aquilo, depois eu quero não sei o quê. O diabo ele é terrível, porque ele sabe que se você começar a gastar o teu tempo na oração com o nosso Deus, então você nunca mais vai morrer. Então por isso que ele faz você gastar todo o teu tempo. Você envelhece gastando o teu tempo com o pão deste mundo, e não com o pão verdadeiro. Adri, mas o senhor está querendo dizer que a gente não deve amar o nosso pai e nossa mãe? Não, reza primeiro para você entender no Espírito Santo que o padre está falando, que eu não vou falar tudo de novo. Ame seu pai, honre, tanto é que é mandamento, honre pai e mãe. Quem honra pai e mãe está colocando um tesouro lá no céu. Você está preparando já o teu caminho para o céu. Não é isso. É, em primeiro lugar, a minha vida com Cristo Jesus. Não é com meu marido não. Aqui no mundo você tem uma responsabilidade. Casou, você vai ter que hoje trabalhar o pão da vida que é Cristo, começando dentro da tua família, com teu marido, com a tua esposa, com teus filhos, e preparar para a vida eterna, e viver a fidelidade. Ponto. Agora, o teu marido não é o teu pão. O pão só foi da Regina Duarte, que era o Francisco Coco. O pão da tua vida, seja você apaixonada. Talvez você encontrou o teu príncipe, ele chegou de cavalo branco. Eu cheguei com uma égua velha quando eu cheguei, para vocês entenderem como que era a minha vida. Você pode eu encontrei a minha amada. Não é o pão da sua vida. E se infelizmente você fez essa mulher ser o pão da sua vida, mostra o envenenamento que está no teu coração. Ame essa mulher, honre-a, é mãe dos teus filhos, não deixe faltar nada, mas que a sua vida seja inteiramente para o Senhor. Que o teu matrimônio seja uma marca de Deus, para que a sociedade sobreviva a uma nova igreja. Não é sua. Então, irmãos, Marta, termino dizendo, no primeiro momento estava envenenada. Quando ela foi chegar perto de Jesus e disse: Senhor, vai deixar a minha irmã ir contigo, sendo que a gente tem tanta coisa para fazer? Tem muitos pães aí para a gente arrumar aqui, Senhor. Jesus falou para Marta no primeiro momento: Marta, Marta,
andas tão agitada e tu mesmo estás perdendo a melhor parte. Uma coisa só vale a pena: viver a palavra do Senhor como a tua irmã Maria. Depois de muito tempo, olha a profissão de fé que essa mulher faz, a mesma. Precisou levar muito na cabeça, porque ela era discípula de Jesus, né? Até que ela falou assim: Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus que veio no mundo para nos salvar. Tu podes tudo. Por isso que eu sei que o Senhor, se abrir a boca, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer algo esplendoroso. E foi mesmo. Lázaro, pode voltar para a vida. Ela só caiu de joelhos. Isso é fé. Esse é alguém que clama no Espírito. Esse é alguém que aprendeu depois de tantas quedas. Então, meu irmão, minha irmã, vocês que estão aqui, de todas as idades, viu? Casado, solteiro, viúvo. Você que está com um pezinho no precipício, faz que nem eu coloquei no Instagram. Quando você está diante de um precipício, com vontade de se matar, lembra-te, comece a tua vida dando um passo para trás. Passo para trás significa: volta para o seu primeiro amor. Volta para o seu primeiro amor. Porque a vida não avisa quando vai chamar a gente aqui não, hein? Todos os dias está morrendo gente jovem que não tinha problema nenhum de doença, e essa doença está desregulada. Ela é uma roleta russa. Ninguém sabe como que ela age, com quem ela age, por que mata uns e não mata outros. Então, dá um passo para trás. Senhor, se eu não tiver uma experiência contigo, através do veneno que já está em mim, eu já vou me jogar no precipício mesmo. Não. Volta para Ele. Volta para Ele. Feliz aquele que acreditar no Senhor até o fim. Esse encontrou a vida. Que Santa Marta interceda por todos nós, irmãos, junto com a Virgem Mãe Maria, por você e por mim também, para que nós sejamos ousados em gastar o nosso tempo na oração e pedir o Espírito Santo e saber o que pedir. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.